Entre os números apresentados nesta quarta-feira sobre a produção cerâmica na Porto Belo, 2015 foi citado como um ano difícil. No ano passado, a empresa fechou com faturamento bruto de 1,345 bilhão, um crescimento total de 12% em comparação com 2014, quando a empresa faturou 1,2 bilhão e mantinha a média de crescimento em torno dos 20%. O lucro operacional apresentou queda, embora leve-se em conta o investimento para a implantação da nova fábrica no estado de Alagoas e em modernização no Parque Fabril em Tijucas. No fechamento de 2015, o lucro foi de 52,6 milhões de reais, 44% a menos que o registrado em 2014, quando o lucro foi de 93,4 milhões. A fábrica Pointer, que hoje concentra a produção de produtos com menor valor agregado para atendimento sobretudo ao mercado nacional, principalmente da região Nordeste, onde está instalada, produziu em 2015 7,8 milhões de metros quadrados em revestimentos. No mesmo período, a unidade de Tijucas produziu 29,5 milhões de metros quadrados. A fábrica do Nordeste possui 372 colaboradores, enquanto em Tijucas, mesmo em época de crise, a empresa mantenha 2.564 postos de trabalho. Várias personalidades e autoridades municipais e da região prestigiaram o evento, como o prefeito Valério Tomasi, que destaca a grandeza da empresa e o quanto representa bem o nome de Tijucas ao redor do mundo. É sempre uma oportunidade importante a gente conversar com a Porto Belo, com os diretores, com a equipe que pensa, e a gente poder ver que mesmo em momentos tão difíceis, mas com a Porto Belo, uma empresa extremamente sólida aqui em Tijucas, reconhecida mundialmente, faz um trabalho com o pé no chão e que mostra com clareza, com números, quanto ela está sólida, firme, quanto se trabalha, quanto aqui se faz um trabalho sério, responsável, de vanguarda, podemos assim dizer, porque a Porto Belo é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores empresas do mundo no ramo cerâmico, uma empresa de vanguarda e respeitada. Isso nos deixa muito orgulhosos, muito felizes, muito seguro, de certa forma, porque a gente vê a estabilidade que a empresa, apesar das dificuldades que o país atravessa, mas aquela tem uma solidez muito forte, caminha muito firme, um propósito muito claro, de continuar firme, crescendo e valorizando, especialmente os colaboradores, que eles sempre falam nessa linha, não como empregado, mas como colaboradores. Isso é muito importante, o respeito que tem pelos seus empregados, pelas famílias, pelas pessoas, pela cidade. E aí nós estamos aqui, saindo daqui extremamente felizes por saber, mais ainda, com a convicção e com a certeza de que a Porto Belo caminha firme e que deixa nós muito seguros, principalmente o município de Tijucas e o estado de Santa Catarina, por a empresa que aqui está instalada, que é uma referência mundial. Da forma como leva o nome de Tijucas, né, prefeito? Como leva o nome de Tijucas, né? Tijucas é representado aos 4 cantos deste país e é levado para o mundo, né? Ela concorre em pé de igualdade com as empresas top nesta área, mas ela tem, aí a gente vê agora nesse momento a responsabilidade dela, a questão social, a questão ambiental, a questão econômica, de todo o contexto, né? A matriz energética, o respeito ao meio ambiente, a questão de logística, o carinho que ela tem por Tijucas, a história dessa família que é tradicional de Tijucas, né? E que tem um amor muito grande por Tijucas e continua tendo e pede para que isso seja conduzidos dessa forma, sempre respeitando a nossa cidade e o nosso estado de Santa Catarina. A presidente do Legislativo Municipal de Tijucas, vereadora Elizabeth Mianes da Silva, destaca a magnitude da empresa, garantindo o emprego dos cidadãos tijuquenses e de toda a região, mesmo em época de crise. Nós só temos que agradecer a Porto Belo por ter lembrado de Tijucas lá nos idos de 1977, que veio para cá, se instalou e a gente pôde acompanhar esse crescimento da Porto Belo. É gratificante para a gente morar aqui e ver esse acompanhamento e até mesmo com toda a crise que nós atravessamos, a Porto Belo não sofreu uma crise, está sofrendo, mas ainda não é aquilo que em outras cidades, né, a gente vê que é devastador para o meio social, para os profissionais. Então nós ainda temos que agradecer, né, por a Porto Belo ter toda essa
essa dinâmica de não estar demitindo tantos funcionários. A gente sabe que houve demissão, mas não é em escala tão grande, né? E agradecer todo esse grupo por esse trabalho que desenvolve na área social do município, que projeta Tijucas no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Então, para a gente é motivo de orgulho, e o mínimo que nós podemos fazer é aceitar um convite e vir até aqui, e a gente só agradecer a Deus e pedir saúde para que essas pessoas que são da direção, a todos esses trabalhadores que fazem a Porto Belo esse grande nome, levarem para frente todo esse desenvolvimento que precisa para o nosso município. Nós não conseguimos pensar em Tijucas sem a cerâmica Porto Belo. Hoje, na verdade, é isso que a gente sente, é um sentimento de muito amor por uma empresa que se instalou em Tijucas e que tanto ajuda a população. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Tijucas, a ACIT, Dr. Rogério de Souza, destaca uma Tijucas antes e depois da cerâmica Porto Belo. Olhando a nossa cidade com carinho, que a gente sempre olha, e olhando o tamanho da Porto Belo e o que ela hoje faz pelo município, e o tamanho da empresa que a gente fica orgulhoso, porque é uma empresa genuinamente tijucana, e ela gerou um momento novo para Tijucas, a partir do surgimento dela. Então, Tijucas eu defino como uma Tijucas antes e depois da empresa Porto Belo, do grupo Porto Belo. E, lógico, a Tijuca teve que se adaptar a esse momento, a esse novo momento. Muitos empregos foram gerados, a parte financeira de Tijucas, do município, aumentou, e com isso toda uma comunidade teve que se preparar para isso. E isso refletiu, como tu falaste, refletiu também na área médica, onde mais profissionais e mais ambientes médicos tiveram que ser criados. Eu saí convicto de que ainda tem muito que acontecer para Tijucas ligada a essa empresa, e saí convicto que Tijuca está no caminho certo. Saio convicto de que Tijuca nos próximos anos vai, na sua localização geográfica, vai ser um município muito importante na nossa região aqui toda. O comandante do Corpo de Bombeiros no Vale do Rio Tijucas, Tenente Rodrigo Chardon, destaca a organização, o senso de liderança e a preocupação social da empresa, o que, segundo ele, o mais chamou a atenção no pouco tempo que mora em Tijucas. Na verdade, a primeira coisa que a gente verifica aqui é a questão de organização. A questão de organização, a questão de metas e a questão de liderança mesmo. É claro que isso aqui é uma grande organização, e como toda grande empresa, a gente não trabalha sozinho. O que nos chamou a atenção justamente é o convite que foi nos feito. Existe aqui a representatividade de todos os segmentos da sociedade para que a Porto Belo, juntamente com todos esses segmentos, trabalhem juntos. E hoje em dia ninguém mais anda sozinho, a gente sabe disso, né? Na verdade, até o próprio Corpo de Bombeiros hoje em dia não anda mais sozinho, não trabalha mais sozinho. A gente tem uma instituição forte nas cidades onde os órgãos estaduais, os órgãos municipais, o Poder Executivo e as empresas trabalham juntos. E é isso que a gente viu hoje, que pelo menos essa é a intenção que a gente viu aqui na Porto Belo. E sobre o crescimento, sobre a evolução, sobre a apresentação, sobre o produto, aí agora como cidadão, né? Não como tenente, mas como cidadão, o que isso lhe chamou a atenção? Na verdade, é justamente esse trabalho, essa preocupação com o social, né? Preocupação com o social. Eu estou há pouco tempo aqui em Tijucas, né? Agora aos pouquinhos a gente vai se tornando tijuquense, né? Mas a preocupação com o social eu acho que é o principal. O que apareceu hoje é que realmente eles têm essa preocupação, esse entrosamento com a comunidade, né? Seja na base já preocupada com a questão do esporte, a questão de educação, que é o principal, e o que realmente chamou isso é a preocupação com o social. Eu acho que eles demonstraram aqui, e eu acho que esse é o futuro. O empresário tijuquense Antônio Peixoto, o Toninho do Posto, também prestigiou a apresentação e, ao final, relata a reportagem da Rádio Vale ter orgulho de ter visto a evolução da empresa nesses mais de 30 anos. Olha, eu sempre digo, e sempre quando eu falo em Porto Belo, eu digo que Tijucas teve duas fases. Uma antes de Porto Belo, da Porto Belo, e uma depois da Porto Belo. Tijucas era uma cidade pacata, e com a vinda da Porto Belo aqui, que eu vi nascer, comecei os primeiros, a pedra fundamental da Porto Belo, eu estava presente
e fui visitado na época pelo Senhor Neri Campos e o Djalma Bittencourt, que foram os primeiros a chegarem aqui, e tinha em Tijuca se falava, sabe, vai ter uma cerâmica, mas a gente não imaginava que era uma cerâmica de porte, como está sendo hoje, e com um evento hoje aí que eu assisti. Eu acho que todo cidadão tijuquense deveria ter uma noção e escutar o que foi dito aqui, porque não se imagina a potência que é essa Porto Belo para o Brasil, já não digo para Tijucas, para o mundo, e que leva o nosso nome para fora das fronteiras. Foi uma coisa excepcional. Inclusive, quando eu falo, eu fico emocionado, porque eu sou um tijucano, um tijuquense de coração, e isso aqui para mim é um orgulho. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tijucas, empresário Luciano Spengler, destaca o desenvolvimento da Porto Belo como uma lição de vida a se seguir no município. Acima de tudo, de empresa, de negócios, de tudo, isso aqui é uma lição de vida. Uma pessoa ter lá atrás, 30 e poucos anos atrás, ter um sonho de transformar uma comunidade e se dispor, mais do que o sonho, se dispor a vir realizar um trabalho, isso é significativo, isso não é único. Eu penso que a vitória, não só da empresa, que o sucesso dessa empresa hoje, que é no mundo, que foi muito bem apresentado neste momento, é um orgulho, né, também de Tijucas, de participar nesse momento aqui. O diretor administrativo financeiro do Sebrae Santa Catarina, Sérgio Fernandes Cardoso, lembra da contribuição da Cerâmica Porto Belo indiretamente em sua carreira profissional. Eu estou até emocionado, orgulhoso, orgulhoso pelo que a Porto Belo apresentou isso, mostrando que a Porto Belo é uma empresa que produz o melhor piso do Brasil, da América do Sul, dos melhores do mundo, com uma equipe de mais de 2.500 famílias, trabalhadores que têm famílias aqui. E eu fico muito feliz por ter participado dessa história, por duas razões. A primeira foi o Senai, que é o meu grande orgulho da minha vida, ter montado aqui a escola do Senai. Fui o primeiro diretor em 1988, ou seja, 28 anos atrás. E essa escola mudou a vida de muitos jovens. Muitas famílias hoje que estão nos ouvindo, sabem do que eu estou falando. Muitas formaturas, muitos foram para a Espanha, recebemos pessoal da Espanha, transformamos uma escola que era um corredor, uma escola modelo, que fabricava piso, eles aprendiam fazendo. Então eu acho que eu fico muito contente, como tijucano, é uma empresa tijucana que vai para o mundo todo. Eu estou me sentindo hoje um dia muito especial. Eu vim aqui, fui convidado, eu vim aqui, estou muito honrado e queria parabenizar a diretoria da Porto Belo, ao Dr. César Gomes, ao Dr. César Gomes Filho, toda a diretoria, pelo brilhante trabalho, e todo o grupo de colaboradores da Porto Belo, que faz um trabalho diferenciado. Então eu acho que a Porto Belo dá um exemplo de empresa que nesse momento difícil que o Brasil vive, faz uma reunião como essa mostrando que é capaz. Embora a crise econômica vivida no país, o fundador do Grupo Porto Belo, Dr. César Bastos Gomes, define o atual momento da empresa como uma vitória, pois, segundo ele, não se sabe por quanto tempo a crise perdurará, mas precisa-se estar preparado para quando ela passar. Realmente a Cerâmica Porto Belo, nós estamos hoje, apesar da crise, festejando uma realidade que se concretizou e que foi pensada, imaginada, concebida há tanto tempo, não é? E que foi uma caminhada longa, sem dúvida, extremamente trabalhosa, mas por isso mesmo muito vitoriosa. E de maneira que é justo que a gente troque isso, tenha esse encontro com as pessoas que ajudam a fazer Tijucas, para que nós possamos nos reintegrarmos cada vez mais na cidade, na área social, na área ambiental e tudo mais que ajuda Tijucas a crescer.
porque na verdade o grande objetivo que levou a trazermos essa fábrica para Tijucas foi realmente o pensamento de encontrar uma solução de evolução para que os moços de Tijucas aqui ficassem e que pudéssemos trazer outros que aqui se integrassem e participassem da comunidade. E eu acho que isso nós conseguimos. As coisas funcionaram demoradamente, mas chegamos lá. E agora não podemos deixar de nos reunir e de comemorar a vitória que é de todos. De maneira que estamos muito satisfeitos, muito felizes, apesar da crise. A crise nós não sabemos se vai demorar mais um ano ou dois, mas sabemos que ela vai passar. E o que interessa é nós nos prepararmos para enfrentar cada vez a crise e sairmos dela para os anos que virão, que por certo o Brasil vai encontrar o seu destino e o seu progresso para a felicidade de todos nós. Dr. César Gomes ainda fala sobre a homenagem realizada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, que está produzindo documentários sobre os empresários mais bem-sucedidos no estado, e abriu a série falando sobre sua trajetória. Realmente eu recebi essa homenagem lá da Fiesc, e a Fiesc pensa em periodicamente trazer um empresário para contar a sua caminhada e todos os trabalhos que realizou. E foi isso que eu fui o primeiro da série que o Dr. Glauco nos convidou e naturalmente ficamos muito felizes de poder comunicar para os empresários do estado de que Tijucas também se integra nessa evolução que estamos vivendo. Porque a gente sempre reclama e nós queremos sempre um pouco mais. Mas sem dúvida alguma, nós temos no Brasil um país que progride, dentro do Brasil temos Santa Catarina que progride e para a felicidade nossa, Tijucas também se integrou nessa marcha de vitoriosos. Tijucas hoje é uma cidade respeitada e que passou a ser uma cidade positiva na economia catarinense. Isso aqui nos deixa muito felizes, porque Tijucas foi, como eu disse, uma cidade praticamente dormitório e que hoje se integra, recolhe os seus impostos, tem um peso significativo.